Olá, meus queridos, estamos de volta. Então, hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de Roma Antiga. Então, na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre a estrutura, a organização da República Romana. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a crise dessa república, o início do Império Romano, tá bom? E a gente vai começar hoje falando um pouco sobre os militares nesse contexto. Os militares eles foram extremamente importantes para a conquista de novo território, para atender o interesse desse processo de expansão e definição dos limites aí territoriais romanos. Então, só que os militares tornaram-se por isso uma figura de grande prestígio. Só que esse prestígio tinha a contraposição, que muitos desses militares às vezes eles não queriam participar da guerra pelo fato de ter que abandonar as suas terras. Então, para dar mais condições, melhores condições a esses militares, aos soldados, o Caio Mário Cônsul ele torna a dedicação dos militares em uma profissão. Então, acontece aí no governo de Caio, no período que Caio Mário está no poder, a profissionalização do exército. Então, após esse período de Caio Mário estar no poder, a gente começa a falar da administração de Sila. Sila, o ditador, se torna ditador em Roma, ele passa o poder do Senado para a aristocracia, e essa aristocracia aumenta ainda cada vez mais o poder dos poderosos da aristocracia romana, e eles tornam-se com o nome que nós temos hoje, o conhecimento, o reconhecimento do que nós temos hoje, do que significa o ditador, daquele caráter autoritário, diferentemente do que nós estudamos em outro contexto da palavra ditador, né? Então, esse sim é o que nós temos conhecimento hoje, o autoritário, o exercício do poder de forma autoritária. Após o poder de Sila, acontecem as trocas de governantes, e essa troca finda com o poder de Caio Otávio. Caio Otávio, que ele é o primeiro imperador romano, e ele vai mudar o seu nome para Otávio Augusto, Augusto Venerado. Então, sendo ele o venerado, ele vai tomar o imperador. Ele é importante em algumas transformações no Império Romano, e a gente vai falar agora um pouco dessas transformações e dessa manutenção. Então, uma das primeiras ações é a manutenção da instituição republicana. Então, quando ele chega ao poder, ele permite que permaneçam essas instituições republicanas. Mas, em contrapartida, ele toma algumas decisões, que é de propor e vetar leis, como também permite a sua intervenção nas questões militares. Então, se a gente observar esses 3 pontos, propor leis, vetar leis, ou seja, as pessoas que criaram algumas leis que não fossem do interesse dele, ele tinha o poder de vetar. Então, se a gente vai falar desses 3 aspectos, são aspectos que ampliam bastante poder nas mãos de Otávio Augusto. Então, dentre essas transformações, ele propõe algumas reformas, como a definição de fronteira. Eu coloquei aqui essa imagem, que também tem no livro de vocês podem estar, com certeza, olhando aí, fazendo a leitura do livro de vocês. Inclusive, é extremamente importante que vocês acompanhem a leitura do livro de vocês, o material didático de vocês. Então, aqui nós temos Roma, e todo esse território aqui, de alcance, território que está aqui mais escuro, de alcance do Império Romano. Então, a gente observa que esses interesses e essa política de expansão, de lutas, de guerra, de soldados, beneficiar os soldados para se dedicarem às guerras, teve como consequência essa grande extensão territorial, como está na figura. Então, é interessante que a gente também tenha essa consciência de espaço geográfico para ter a dimensão do poder do Império Romano, né? Então, essa reforma é definição de fronteira, como a gente pode ver, e benefício também aos soldados. Sendo o soldado um importante elemento nessas conquistas de território, também lembrando que quando se conquista um novo território, também se conquista uma quantidade de escravos.
importante mão de obra na sociedade romana. E esses benefícios só dados quais foram? O que pode ser considerado aposentadoria, as terras, trigo para os soldados, melhores condições de vida para eles, a modernização de Roma, como também a construção de obras. Tanto essa modernização, essa construção de obras, para também tornar a figura de Otávio bem vista, benquista, e uma figura ligada ao sucesso, ligada ao êxito, ligado ao progresso, a própria modernização, que tem um significado positivo, né? Então, a manutenção desse projeto de expansão lá da República, esse projeto de expansão tem aí essa consequência. E o período da Pax Romana é a pacificação, no período da pacificação, por meio aí a repressão das províncias que se rebelavam, e a política pão e circo. Para a gente falar da política pão e circo, a política pão e circo era o preço do trigo, que era ficava mais baixo, e o circo era os espetáculos com os gladiadores que as pessoas gostavam. Então era uma prática do Império Romano, e que hoje a gente usa sempre esse termo pão e circo. Normalmente se vê bastante essa expressão. É interessante que vocês entendam que essa expressão é ligada aí ao Império Romano, e esse pão e circo usamos para falar quando existe uma estratégia usada pelo poder público para que dê entretenimento. O pão e o circo o circo entretenimento, e o pão para melhorar a qualidade das pessoas, mas no sentido de entreter as pessoas para que elas não se dediquem aí a questionar, a entender, se apropriar do que acontece no sistema de gestão. Então, é uma forma para que as pessoas não critiquem, para que as pessoas se entretam e não critiquem e não questionem as decisões tomadas. E a gente vai falar agora das mulheres. A gente tem sempre falado das mulheres, desde a mulher no Egito, a mulher na Grécia, a mulher, e agora a gente vai falar a mulher também no Império Romano. Então, a mulher no Império Romano, a gente vai falar que existiam na organização social a mulher patrícia e a mulher plebeia. Então, a mulher da aristocracia era uma mulher que elas não podiam andar nos espaços públicos sozinhas, elas andavam acompanhadas de escravas, casavam aproximadamente aos 14 anos, e essa mulher, quando se casava, ela era casamento arranjado por seus pais, tinha suas características bem curiosas, que os seus bens não passavam para os seus esposos, e elas podiam solicitar o divórcio. Elas não podiam assumir cargos públicos, como a gente tem visto também, se repete no Império Romano. As mulheres elas não assumem cargos políticos, mas no caso do Império Romano e das patrícias, elas poderiam participar das reuniões, dos debates, das organizações desses encontros. E diferente também, contava com mais tempo para se dedicar às artes, se dedicar à leitura, se dedicar à escola, enfim. As mulheres no período na verdade, as mulheres mais pobres, da plebeias, elas tinham uma condição de mais liberdade, porque elas se casavam num período com quem elas tivessem interesse, e elas podiam circular livremente sem estar acompanhada. Elas trabalhavam, ou seja, elas tinham menos tempo para se dedicar à leitura e outras questões, porque elas estavam no trabalho. Enfim, também não tinha essa participação política. Então, para a gente entender um pouquinho também da mulher no Império Romano. A gente encerra a nossa aula por aqui. Eu espero que vocês
tenham entendido um pouco do conteúdo. Espero que vocês resolvam as questões propostas a partir da nossa aula e a partir também da leitura do material didático de vocês. E a gente se encontra no Meet, onde a gente resolve as questões de vestibulares, questões também, momento também para tirar dúvida, momento para a gente entender melhor sobre o Império Romano, o período do momento de interação. Então fique bem, estejam bem, até o nosso próximo encontro.